Oi, bom dia, gente. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Aqui. E aí, eu queria ter a luz que Tati tinha ali maravilhosa no rosto dela pra gente começar essa live, mas não tenho. Então, vamos com essa luz aqui, né, da janela da frente. A Alice já chegou, vou já convidá-la para a gente papo, a gente não perder tempo. A gente hoje está vivendo a maratona de lives aqui no Gentle Bear. Oi, Olá! Que Kika! bom que sou eu conversando contigo. Que aí a gente ainda tem um papo para acabar da nossa última É live. verdade. Você sabe que você começou falando da luz e eu tava pensando, eu falei, meu Deus, eu tenho a janela, eu tenho uma luminária aqui, mas cadê aquela luz linda aqui Pois da é, você viu? frente? A Não luz vai de Tati rolar estava hoje. assim. Eu fiz, gente, ela tá uma artista de televisão. Eu morri daqui. Eu fiz, ai, minha janelinha, me ajuda. Eu Que fiz uma bom, make pra Alice. disfarçar, assim, mas tá bom. Eu não. Ó, eu não. Mas passei um batom, eu tô ótima. E é isso Tá mesmo, gente. ótimo. A gente acorda, são 9h33 da manhã. Então, vamos ser gentis e razoáveis umas com as outras. Estamos como podemos estar, lindas, como disse Marcela aqui, ao É natural. isso mesmo. E seja muito bem-vinda, todo mundo que está aqui com a gente, sejam muito bem-vindas, né? Todas e todos que estão chegando. E Alice, queria muito te agradecer, querida, né, por ter aceitado esse convite, já assim, tão na sequência da live que a gente fez na semana, tem uns 15 dias isso. Sim, E, e a gente, na oportunidade, a gente conversou sobre o parto, né? Era muito mais um relato de seu parto, mas você foi. trouxe tanto conceito bacana. Você falou tanto sobre consciência, você falou tanto sobre se apropriar do seu espaço, né? Do seu empoderamento, né? Que eu também nem gosto muito de usar essa palavra, mas você Aham. falou tanto em poder, tanto em estar dona de si no seu processo, que a gente fez, não, a gente precisa continuar conversando com a Alice sobre isso. E aí, essa live agora, gente, a gente vai falar sobre parto e maternidade conscientes, né? E tinha que ser com a Alice. E eu queria muito, querida, que você se apresentasse, por favor. Eu sei que você é naturóloga, doula, mãe de duas meninas lindas, mas eu queria muito ouvir de sua boca, né? Que as pessoas conhecessem muito mais do que isso, porque você tem muito mais a oferecer. Além disso tudo, que já é muita coisa, ser mãe de duas, ser doula e trabalhar com naturologia. Mas, por favor, se apresente para as pessoas, para a gente começar a nossa conversa, enquanto eu fixo aqui o tema e a Tá, gente se ajeita, tá ok? tá. Kika, toda vez a gente se apresenta colocando em primeiro lugar nossa profissão, né? Então você já falou o que eu faço. Então eu vou falar um pouco do que eu sou. Eu sou uma buscadora, assim. Eu sou uma curiosa, sabe, da vida. Eu acredito que eu seja uma aprendiz, porque eu percebo o tempo todo, quando eu olho para trás, porque não hoje eu não percebo nada disso, mas quando eu olho para trás, eu percebo o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci com as coisas que eu fui vivendo. E eu percebo que isso só foi possível porque eu estava nesse papel de buscar algo a mais, de encontrar algo a mais, de ir um pouco mais profundo nas questões que eu estava vivendo e não só de estar ali como uma telespectadora da vida. Ah, minha vida está passando e eu estou aqui assistindo ela passar. Então, essa sou eu. A Maria Alice é essa pessoa que busca, que é um misto de tudo. Então, tem a naturóloga aqui dentro, tem a doula aqui dentro, tem a educadora perinatal, tem a mãe das duas, tem a esposa, tem a filha. Mas no meio disso tudo, eu percebo que eu só consigo ser. A minha essência tá em explorar um pouquinho de cada uma dessas coisas e como cada uma dessas coisas me ensina a ser alguém melhor. Então, É acho que essa, engraçado. essa sou eu. Você falando assim, eu sou uma buscadora, eu sou uma curiosa. E aí eu fiquei pensando aqui, você também é uma entregadora. Porque você entrega muita coisa pra gente, sabe? Meu primeiro contato com você, eu já falei sobre isso na outra live, foi no Conaparto e foi um super evento, né? E foi maravilhoso. Foi quando eu, de fato, me conectei a esse mundo. Eu estava gestante ainda, me conectei a esse mundo da humanização. E é isso. Foi tão maravilhoso eu ver aquela menina, porque você era uma menininha, assim, a gente te olhando, você é pequena, aparentemente Uhum. frágil.
E eu fiz, porra, essa mulher é retada demais, velho. E assim, você ganhou um admirador em mim naquela ocasião, e isso foi, né, sendo reforçado ao longo da vida. Então, eu preciso dizer isso aqui. E sou muito feliz que você seja uma instrutora de Intobef, né? Que você tenha estado com a gente lá em São Paulo em 2017, com Lila pequenininha no seu colo, com sua família te dando todo um suporte para que você estivesse lá. E a gente ter tido um contato mais próximo. Então, eu acho que eu queria complementar isso de que você dá muito pra gente, né? Você é muito generosa. E nesse bojo, a gente tem uma proposta, né? Um propósito nessas lives de hoje, de poder oferecer algo para essas pessoas, além, né, dessas falas nossas aqui, com pessoas tão maravilhosas. E aí, Alice, eu queria muito que você contasse, assim, dissesse, sugerisse, né, algo que você pudesse entregar para essas pessoas aqui hoje. E aí você também tem uma novidade, né? Eu queria que você falasse Sim. sobre essa novidade, né? Que eu acho que é uma entrega muito bacana que você pode estar fazendo. Da outra vez a gente conversou sobre algumas perguntas, né, para nortear a nossa conversa, e Sim. dessa vez ficou um pouco mais solto, Sim. mas é gostoso isso, né, da gente poder conversar. Mas eu também refleti muito sobre o que eu poderia trazer que eu levei muito tempo para encontrar. E com base nisso, né, que é a questão da consciência. A gente fala de parto consciente, de maternidade consciente, de viver a vida com consciência. Mas você já percebeu que ninguém te fala o que é a consciência? E aí, o que é Verdade. essa consciência? Então, assim, encontre essa consciência em você. E aí você fica, mas aonde que eu vou encontrar isso? Vou ter Eu que não me sei nem virar ao onde avesso. buscar. Então, eu queria trazer, assim, depois eu entro num detalhe, um pouco mais de detalhe, mas para mim a base da consciência é a busca por informação. E aí, então, o que eu posso entregar é que a partir da semana que vem, segunda, quarta e sexta, eu vou entregar em live no meu Instagram pílulas de informação sobre a gestação, sobre o parto e sobre maternidade conscientes. Caminhos para que as pessoas encontrem essa consciência. Então é isso que eu tenho para entregar hoje. Quem quiser entra lá, me segue no Instagram, que aí depois eu vou colocar tudo certinho os horários. Vai ser no período da manhã, provavelmente entre cedinho, mas vai ficar gravado. Quem não puder acompanhar logo cedo, vai ficar gravado e aí depois é só assistir ao longo das 24 horas que tem gravadinho lá. Massa. Então, Tá. e aí, que eu queria começar falando disso. O que é, né, esse Sim, parto e essa maternidade sim, conscientes? sim. Isso eu ia te perguntar. Essa questão Eu, mesmo. eu, eu vejo assim que no meu processo de encontrar esse lugar de consciência, ele só aconteceu quando eu comecei a questionar. Então, para mim, não existe consciência se não houver questionamento. Se não houver perguntas internas que a gente faça de padrões de comportamento, de protocolos pré-estabelecidos das coisas, de comportamentos que estão sendo repetidos e repetidos. Se a gente não questionar, a gente nunca vai encontrar essa consciência. Que eu percebo assim, que a consciência ela existe quando a gente encontra, quando a gente consegue acessar o nosso coração, a resposta que está aqui dentro. Mas como que a gente ouve o que está aqui dentro se são tantas vozes aqui fora e tantas vozes internas, a nossa mente conversando com a gente se identificando o tempo todo com essas conversas, com essas vozes. Então, assim, primeiro de tudo, para mim não existe consciência se não houver silêncio. A gente não encontra essa consciência, seja no parto, seja na maternidade, seja no trabalho, seja no propósito de vida, enfim, a gente não encontra se a gente não conseguir silenciar. E aí, eu tenho falado para todo mundo que me pergunta do workshop do Gentle Birth, eu falo assim, é uma preparação para a sua vida. É verdade. Vai te preparar para o parto, vai te preparar para a maternidade, mas sua vida não se resume a parto e maternidade. Isso são estágios, são etapas da sua vida, uma fase importantíssima que vai refletir, vai reverberar lá na frente, tanto na sua vida quanto a do seu filho.
Mas o Gentle Birth Workshop é uma preparação para a vida, Kika. E o Mindfulness, que é a presença proposital, né, a escolha por estar presente, é a sua oportunidade de silenciar. E a hora que você silencia é a hora que você consegue encontrar essa consciência. E uma outra forma que eu vejo que não existe consciência se o medo está tomando conta. Então, se a gente está indo muito no caminho do medo, a gente vai, em algum momento, pegar ali o caminho mais curto. Ah, olha que lindo. Não existiria amor se não houvesse o silêncio. É isso. É isso, falou tudo. Porque se você não está no caminho do amor e com o silêncio te auxiliando, você está no caminho do medo. E aí o caminho do medo, em algum momento você vai. E aí é mental mesmo, é aqui dentro, de conexões cerebrais. O caminho do medo você vai encurtar o processo ali de resposta, de objetivo, porque o medo é tão grande que não te permite olhar o todo. Você fica com o foco direcionado nesse caminho. É igual o cavalo ali que está andando, você está direcionado naquilo, enquanto tem todo mundo à sua volta. Kika, ó, um exemplo fácil. Você está com uma criança na praia. Você não consegue ver a beleza do mar, dos coqueiros, da areia branquinha. Você não consegue sentir nada se você está vendo a sua filha tomando um caldo lá no meio. Você está com o foco aqui no medo. Sim. E aí você não consegue ver o todo de abundância que tem aqui em volta. Você só consegue ver o medo. Então, e como que a gente lida, né? A gente tira esse medo, a gente sai desse medo questionando. Será que tem razão para eu estar com tanto medo? Sim. Será que tem fundamento tanto medo? E a gente consegue sair do medo com informação. Porque o medo, ele te leva para a reatividade, né? Então você reage. É quase instantâneo. Porque é o processo de luta e fuga mesmo. E quando você faz essa reflexão, você se distancia um pouco dessa situação, você consegue ter um tempo de resposta. É como se você... É como não, você acessa, né, ali seu cérebro, suas informações, você consegue respirar para responder. Né? Quando você estava falando, eu fiquei pensando assim, você está falando dessas etapas da vida da gente, que a maternidade, a gestação, que a gente se prepara, é uma das etapas, né? Mas que, por exemplo, a metodologia você leva para a vida. E acho que essa etapa da gestação, é importante a gente ampliar mesmo a nossa consciência, Alice, porque o nosso cérebro está extremamente plástico. Ele está aberto para os novos aprendizados. Então, se nesse momento da minha gestação eu me abro para a minha consciência, para eu poder estar consciente sobre mim e sobre as coisas que eu quero e sobre, enfim, a minha vida, isso vai repercutir, isso vai reverberar ao longo da vida, né? Não vai ficar ali. Então, e aí eu queria falar um pouco dessa questão da metodologia, do uso do aplicativo, né? Do mindfulness, da hipnose, de reprogramar a nossa mente para a gente poder, a partir dali, é como se fosse um novo marco. É como não? É um marco, a gestação e o parto. Então, eu dou meio que uma quebrada ali e faço, deixa eu começar de novo, deixa eu rebobinar aqui essa fita e deixa eu ir a partir daqui agindo com mais consciência, mais dona de mim. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, que é estendida às pessoas que estão com a gente durante a nossa gestação. Né? Porque eu sempre falo assim, eu acho que o parto é isso mesmo, né? Esse momento. É mais importante que a vida dá para as mulheres. Antes eu ficava muito nesse das mulheres, mas cada vez mais eu tenho visto como isso influencia a circunstância, a ambiência. Então, seu companheiro, sua companheira estão convidados contigo a fazer também, né, esse mergulho que você está trazendo dessa consciência, né, e se reconhecer no mundo e levar, a partir dali, uma nova atitude, né, para a vida. Então, acho que é isso. A gente... sempre existe essa oportunidade, né, da gente estar em conexão com a gente, muito mais conscientes. Isso que você trouxe é muito lindo, né? E é uma informação muito nova, que é a questão da plasticidade cerebral das gestantes, né?
Não é uma informação que a gente tinha alguns anos atrás. E se a gente pensar, a gente fala tanto, Maria Montessori fala, né, que as crianças, as mentes absorventes, que as crianças são como esponjas e vão absorvendo e vão absorvendo. E é muito simples da gente notar isso. Qualquer um que tem criança em casa percebe o quanto eles são absorventes e o quanto eles vão aprendendo a partir do que a gente faz, do que a gente fala. E aí, com o passar dos anos, essa capacidade de absorção vai diminuindo, que é essa plasticidade que vai diminuindo. Ela continua, o cérebro continua plástico, mas ele não é tão plástico quanto uma criança de 8 anos de idade. E aí tudo que a gente absorveu ali até 8 anos, vai definir quem somos, as decisões que tomamos, os comportamentos que temos. E aí essa gestante vem com essa janela de oportunidade maravilhosa de ressignificar, de reconectar, de promover novas conexões, porque o cérebro dela está tão plástico quanto daquela criança que ela foi um dia. Então, assim, além de tudo, Kika, os parceiros estão super convidados a estar junto, porque é até difícil para os parceiros entenderem por que a mulher se transforma tanto na gestação, porque eles não sabem dessa plasticidade. E aí ela tá se transformando tanto, e o parceiro tá assim, oxe, mas ontem ela queria uma coisa e agora ela leu um negocinho e ela já quer outra. Quem é essa mulher? Exato, mas é isso. Então, todo mundo participando, vai todo mundo ficar na mesma página, como diz a Mona, né? Vai ficar todo mundo na mesma página. E é isso que vai trazer uma conexão para esse parto mais consciente, para essa maternidade mais consciente, porque às vezes, Kika, quando a gente está sozinho nessa busca da consciência, não tem um marido que quer, não tem uma parceira que queira, você vai sozinha, o desafio é muito maior. Porque aí te chamam de louca, aí te acham que não é esse o caminho. Não, põe o pé no chão, você está muito otimista, seja mais realista. Então vão te tirando essa vontade de buscar algo que seja diferente do padrão. E é muito bonito mesmo. E como a hipnose é capaz de transformar as crenças que a gente tem, né, Kika? E quando eu falei do medo e de questionar o medo, é porque muitas vezes os medos que a gente carrega, eles nem são nossos. São medos que foram colocados, que foram ensinados quando a gente era criança. Então, é até uma dica de exercício mesmo para as mulheres que estão aqui, se tiver alguma gestante, poder parar e se perguntar, sabe? A gente tem o poder de interromper nossos pensamentos, Kika. E esse poder é nosso. Então, assim, se eu tô fazendo uma comida, cortando um tempero aqui, e eu tô me pegando, ai, mas e se eu for para uma cesárea? Ai, mas fulana, ó, tentou e não conseguiu, foi para cesárea. Para. Você tem o poder de parar, de barrar esse pensamento. Então, para, respira, dá um passo para trás e pergunta, isso está sendo positivo ou está sendo negativo? Esse pensamento está me deixando angustiada ou está me deixando confortável? Se a resposta está me deixando angustiada, aí tem 2 caminhos, Kika. Você pode simplesmente escolher um pensamento positivo, lembra do dia do seu casamento, lembra do dia que você ganhou seu cachorro, lembra do dia que você tomou o sorvete mais delicioso da sua vida, o dia que você fez a viagem que você tanto sonhou. Você escolhe ir por esse caminho de um pensamento positivo. Mas existe uma oportunidade de ir mais a fundo. E o ir mais a fundo, o que é? Por que eu tô com esse medo? De onde vem esse medo? Quem que tem esse medo? E aí você vai se aprofundando. E aí você vai mergulhando. Olha, eu lembro da minha mãe falar disso. Eu lembro da minha tia falar que a vizinha... não sei o que, não sei o que. Então aí você vai buscando. Eu lembro de ver no filme a mulher gritando, enlouquecida, e depois terminar numa cesárea. Então assim, vai encontrando de quem é esse medo. E aí você só entrega esse medo para essa pessoa, devolve o medo para ela. E aí na você hipnose, se liberta. Eu quero que você volte de onde você parou, mas é porque eu lembrei, eu estava estudando um dia desses, né? E
E aí na hipnose a gente chama isso de ponto de restauração. Às vezes você nem consegue chegar nesse ponto, mas você consegue se conectar a um dia antes, quando isso ainda não fazia parte de você. Quando esse medo ainda não existia na sua cabeça. E a gente se conectar como a gente se sentia quando esse medo não existia é muito importante. Porque isso é um exercício de consciência, né? É eu me reconhecer livre do medo. É eu saber que existe dentro de mim também um lugar que não tem medo. Porque ele está Isso. aqui. Porque se a lembrança do medo existe, a lembrança do não medo também existe. Então, a gente se conectar a esse momento em que esse medo não existia é esse exercício de profundidade também, né? De eu falar assim, olha, isso existe em mim. Eu não nasci com esse medo. Esse medo foi implantado em mim. Pela cultura, pela família, pela novela que eu Isso. assisto, pelo filme, pelas histórias que me contam. Mas em mim, em minha essência, o medo não existe. Então, eu acho que essa é uma chave importante, sabe, Alice? Que a hipnose ela vem oferecer pra gente. Né? E Uhum. que não precisa ter um hipnotista, um hipnoterapeuta necessariamente fazendo esse trabalho com você. Esse trabalho a gente pode Completamente. fazer sozinha, né? Auto-hipnose. É. E é autonomia. Não diz, Exato. a auto-hipnose ela vem para nos dar a autonomia que a gente tem na nossa vida naturalmente, Sim. né? Então, isso é muito importante de compartilhar para que a gente entenda que a gente não precisa tanto, às vezes a gente vai precisar sim de um recurso externo, porque a gente vai precisar de alguém que conduza a gente para a gente encontrar isso dentro da gente. Mas as respostas estão na gente. E eu acho que essa fala da consciência é muito importante, sabe? Porque isso é a consciência, né? De que tudo está em mim. É, é isso. E eu queria, desculpa eu ter te interrompido, Imagina, mas é foi porque maravilhoso. senão eu ia perder isso. Eu acho que era uma coisa que eu queria falar muito, né? Mas Foi aí você estava maravilhoso. falando dessa questão de acessar a hipnose, né? E de que a gente... É isso que a gente tem a resposta na Do medo, gente. né? De mergulhar Sim, nesse. sim, sim, sim. De entender de onde vem esse medo. E nem sempre é simples, né, Kika? A hipnose vem como uma ferramenta para facilitar esse processo. Nem sempre a gente vai perguntando, mas a gente tem tanta crença que às vezes a gente acredita tanto que a gente não é capaz de encontrar essa resposta dentro da gente, que a gente vai mergulhando, 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 e a gente não encontra do mesmo jeito, porque a Sim, crença de que a gente não vai conseguir é tão grande que ela vem validar, né? sim, A sim, gente sim, não sim. encontra as respostas para validar essa primeira crença. Sim. Então, a hipnose vem como ferramenta, uma ferramenta maravilhosa. O Mikael tá dando um oi, o Mikael, ele é muito especialista nisso. Eu conheci ele em Rio Preto e ele trabalha com isso, mas com empresários, né? Um outro Uhum. foco. E é isso, porque não importa qual área da vida que é. Sim, A gente tem um monte de crença e a gente precisa lidar com todas elas. E a hipnose vem como uma ferramenta mesmo para ajudar. E aí, Kika, um exercício que eu acho super válido para todo mundo, para gestantes, para todo mundo, para mim, é a gente escrever o medo. Uma vez que você identificou, você conseguiu nomear esse medo, não é se livrar dele, fingir que ele não existe. Nomeia, escreve esse medo num papel. Escreveu ali esse medo? Olha, eu tô com medo de lacerar. Eu tô com medo de ter algum problema. Enfim, não importa qual seja. Eu não vou ficar listando porque o uhum. objetivo não é trazer medo na live. Para não dar ideia. Isso. Não, não vamos por esse caminho. Mas Sim. identifica o seu medo, que pode ser que ainda tem isso. Tem gente que acha bobeira o medo. Mas esse medo é muito bobo. Não existe medo bobo. Não existe. Não é porque o medo da morte, porque a morte é algo tão definitivo, que esse medo é mais importante do que o medo de não aguentar a dor. Sim. Então, assim, não existe. Medo é medo, ponto. Uma vez que existe o medo, identifica o medo. Escreve num papel. Estou com medo disso, estou com medo daquilo. E depois, já ouviu falar de escrita curativa, Kika? Sim. É mágico, é mágico. Olha para o que você escreveu ali e escreve uma carta para o seu medo. Fala, medo, eu sei que você existe, mas nesse momento eu escolho viver sem você. Então eu tô te liberando. Pode ir Tchau. embora. Tchau. E escreve, aí você pega esse pedaço de papel, você rasga, joga em algum lugar, ou você queima,
o que for escrita reparadora. É isso. O que for mais significativo ali para você. Tem gente que vê aquilo se transformar em cinzas, é muito mais importante do que simplesmente rasgar. Mas faça, não importa, só que deixa isso ir embora. Não existe medo bobo, não existe, porque ele é tão grande dentro da gente, mas tão grande, e se a gente fingir que ele não existe ou achar que ele é bobo, ele toma conta da gente. Ele paralisa a gente, né? E assim, do ponto de vista cognitivo, essa questão de escrever é muito importante, né? Porque é um ciclo mesmo que você vai fechando. Então eu coloco para fora, eu leio, e às vezes quando você está lendo aquilo, você não se reconhece, sabe? Ou então do tipo, não faz sentido, né, racionalmente. Porque aí a gente tem muito essa questão, né, eu tenho a minha racionalidade, né, esse meu cérebro mais novo, mas eu também tenho tudo isso que está no meu inconsciente e que vem se revelando. Então é muito importante eu poder ver aquilo que me assusta, que me dá medo, para que eu possa, inclusive, fazer uma análise racional, se eu desejar assim falar, né? Para eu ver que não faz sentido ou que não cabe mais nesse novo momento da minha vida. Enfim, aí quem trabalha com a escrita, né, é reparadora, e que também pode ser chamada de curativa, vai dar os caminhos para que a gente possa tratar essa dor, porque é uma dor muito grande que a gente carrega, né? O medo, ele faz a gente sentir dor. Não é à toa que a gente diz, inclusive, para o parto, que o medo é a lupa da dor. Né? As duas coisas estão associadas. Porque a dor, ela não é só física, ela também é emocional. Né? Então, as duas coisas, elas estão muito atreladas. Sim, mas eu tenho uma pergunta aqui, mas Pode fique à fazer. vontade, porque eu acho que... Não. Eu queria deixar ela mais para adiante, porque Então eu tá bom. lembro... Enfim, fale, depois eu venho para a minha pergunta. Kika, tem uma outra coisa que eu acho que é super interessante da gente falar, que são as mulheres que elas não... Acho que você falou do empoderado, né, no começo, que usar esse termo, eu também não gosto de usar o termo empoderado, mas eu gosto muito de mostrar para a mulher o poder que ela tem. E são coisas diferentes, na minha visão. E aí, Kika, é uma pergunta assim, que eu acho que é importante as mulheres fazerem, que é: por que que eu acho que eu posso? Ou por que que eu acho que eu não posso fazer isso? Na maioria das vezes, Kika, a resposta vem como uma comparação. Às vezes, a gente muitas vezes acha que a gente não pode alguma coisa porque a gente está se comparando a alguém ou a alguma situação. E aí, a comparação, ela é tão negativa, né, Kika? Porque ninguém conhece a história do outro. Ninguém sabe o que que o outro passou para chegar até ali. Mas a gente se compara. E aí, a hora que a gente se compara, a gente se diminui, a gente se põe num lugar de, ela conseguiu por isso, mas eu não tenho acesso a isso. Eu não tenho isso, né? Ao invés da gente se inspirar na história dela, a gente se compara. E existe uma diferença muito grande entre se inspirar em alguma coisa e se comparar com alguma coisa. Porque se você se inspira, você olha para aquela pessoa e fala: não, se ela conseguiu, eu também posso. Se ela está aqui, eu também posso. Então, é uma inspiração. Agora, uma comparação sempre tem, Kika, sempre tem algum ressentimento por trás. Então você olha e fala: olha, ela conseguiu um parto natural, mas também ela estava com aquele obstetra que é maravilhoso. Sim. Mas também, olha, ela faz yoga há 200 anos. Mas a avó dela era parteira. Então assim, começou com algum tipo de ressentimento. Ela conseguiu isso, mas olha, ela é doula, por isso que ela conseguiu. Teve ressentimento, Kika? Você está comparando. E aí, o que é estar consciente? É reconhecer: estou comparando. Não quero comparar. Quero me inspirar. Não é fingir, não é se diminuir porque você está se comparando. Não, é reconhecer, Kika, consciência é sermos responsáveis, é autorresponsabilidade. Sim.
E às vezes isso é bem difícil, sabe? Que eu falo que precisa ser muito adulto para ser consciente. E para se autorresponsabilizar, para assumir a responsabilidade que você tem sobre Isso, si. Como é difícil. Como não é nem isso. é um exercício de dedicação diária. É, É uma construção. É uma construção. Ninguém vai te dar isso. Né? não, não vai. E deixa eu aproveitar que a Jaque perguntou quando nos comparamos com as nossas próprias vivências. Isso é muito interessante, porque eu gosto muito de segundo parto, porque as mulheres trazem toda a memória do primeiro. E se tem memória de medo, de sofrimento, elas lançam tudo isso para o próximo filho. Então elas já colocam esse peso, essa carga num bebê, numa história que nem começou a ser escrita. Então, antes de mais nada, Jaque, se pergunta, tem algum fundamento eu estar com medo dessa história que eu já vivi? Kiko, um exemplo que não tem nada a ver com o tema parto. Mas, por exemplo, eu fui comprar ovos e aí eu derrubei minha sacola e caíram todos os ovos. Eu vou no mercado de novo, talvez eu divida os ovos em 2 sacolas. Porque eu vivi uma experiência que não foi tão boa. Isso quer dizer que eu vou derrubar todos os ovos de novo? Não. Isso quer dizer que eu escolhi um caminho diferente para não viver exatamente a mesma coisa, para não me pôr numa situação parecida com a anterior. Então eu já escolho um caminho diferente, tomo atitudes diferentes e confio no processo e confio na minha decisão. Porque E olha quanta consciência está envolvida nesse seu exemplo. Né? Então eu tenho que estar atenta ao que eu estou vivenciando, né? Se eu estou de passagem por ali, eu vou repetir os mesmos processos, né? Kika, eu fiz aqui um esqueminha, não sei se vai dar para ver, mas é um ciclozinho. Eu vou falar sobre o ciclozinho. Sim. Que é o piloto automático, na verdade, né, Kika? A gente entra nesse piloto automático. E se a gente já viveu uma vez, é mais fácil a gente usar isso de piloto automático. Sim. Porque, assim, tudo na vida a gente primeiro pensa, aí depois a gente toma uma decisão. Depois a gente entra em ação e depois a gente marca um registro daquela ação. Então, assim, primeiro eu penso, eu vou tomar um vinho sexta-feira à noite. Aí eu pensei, eu tomo a decisão. É verdade, vai ser legal. Vou mesmo, vou abrir o vinho. Abro o vinho. A ação de abrir o vinho na sexta-feira à noite. Marcou um registro. Eu estava tomando vinho, meu marido chegou, tomou um vinho comigo, foi um momento gostoso, íntimo. Beleza. Na semana seguinte, na sexta-feira, a gente já nem pensa. Você já pega a garrafa de vinho e já abre o vinho na sexta-feira porque foi muito gostoso. Já quer criar a mesma ambiência. Isso. Kika, aí o ponto chegou no sábado, você tem uma live. Você vai abrir o vinho na sexta-noite? Isso, o diferente te faz cortar o piloto automático. Quando você deixa de pensar e decidir, quando você está só na ação e registro, você está no piloto automático. Você vai agindo e registrando, agindo e registrando. Enquanto o registro está positivo, você vai repetindo, vai repetindo. Às vezes o registro fica negativo, mas você não deixa de repetir, porque é tão difícil sair desse ciclo que você não deixa de repetir. Mas às vezes alguma coisa te faz questionar. Opa, será que eu preciso mesmo abrir esse vinho na sexta-feira à noite? Por que não na segunda-feira? Sim. Se tá tão bom assim, por que não na segunda e começar a semana diferente? Aí você volta pro ciclo. Por isso que eu coloquei até uma divisão. Um pontilhado, porque, isso, porque aqui é o nosso ciclo de piloto automático. A gente só sai do piloto automático se a gente se questiona. Se a gente volta a pensar. Então aí eu penso de novo, opa, posso abrir esse vinho outro dia da semana? Porque agora eu decidi que eu vou fazer live sábado de manhã. E aí todo sábado de manhã eu prefiro dormir mais cedo, eu prefiro acordar mais disposta. Então meu cérebro funciona melhor. Então, posso abrir o vinho outro dia? Aí você pensa de novo, você toma uma nova decisão. Sim. E aí cabe a você questionar tudo o que você faz na sua vida para não ficar só no piloto automático. E esse ciclozinho, Kika,
ele é tão potente e ele é tão forte que não vale só para o nosso individual. Para os meus pensamentos e as minhas decisões, que são diferentes das suas, Kika. E, Aline, depois eu monto ele certinho e coloco lá no meu Instagram, porque aqui tá espelhado, fica difícil de entender. Ótimo. As minhas decisões, os meus pensamentos são diferentes dos seus. Mas a gente tem, Kika, o coletivo, sim, que vai pelo mesmo caminho. Oi, voltou? Aí, pronto, voltou. A gente tem piloto coletivo. automático do coletivo. E aí não tem muito o que a gente fazer se a gente não questionar os padrões, se a gente não questionar a cultura, se a gente não questionar o sistema. Porque tá nesse mesmo ciclo. A Aline pediu para mostrar de novo. Ó, Aline. Deu para ver? Acho que deu para. Tá nesse mesmo ciclo a questão da cesárea, sim, a questão da amamentação. De um parto, da amamentação, a questão de colocar, de montar um quartinho para o filho e de investir todo o seu pré-natal em fazer um enxoval maravilhoso em Miami e não olhar para a via de parto. Sim. Então tá nisso. A gente nem pensa, Kika. As mulheres engravidam e elas já estão no piloto automático da ação, agendar cesárea e tem um registro disso. Sim. E às vezes é tão difícil sair do piloto automático, Alice, que até para quem vai agendar uma cesárea, aquilo causa nela um pânico. Aquilo causa nela um desconforto. Porque a gente também está tão acostumada em fazerem pela gente o tempo todo, que mesmo quando a gente vai para um movimento como uma cesárea, que as pessoas vão fazer, mas dali vai sair um resultado que é comigo, que é o bebê. Então aquilo também me gera desconforto. Né? Então às vezes a coisa tá tão... Esse piloto tá tão dono da nossa vida que a gente não consegue nem vivenciar um planejamento que está dentro dessa mesma lógica, que é, por exemplo, uma cesárea. Alice, se eu te disser que faltam 6 minutos para acabar o nosso tempo. Não, eu acho lindo, que a ideia era ser objetivo. Faz a sua pergunta. Não, eu nem quero mais perguntar. Eu lembro, era sobre essa questão de como é importante estar só no puerpério. Que você trouxe na live passada, que você falava assim, Kika, é muito importante a gente ter uma rede de apoio no puerpério. Nenhuma mulher deve estar só no puerpério, porque ela já está só em si. Porque o puerpério já nos convida a estar sozinhas conosco, né? E com aquele bebê, mas comigo, sobretudo. O puerpério tende a ser muito reflexivo, né? E muito sensível. A gente está muito sensibilizada. E aí, isso foi uma coisa... Foi bem quando a gente voltou nos últimos 10 minutinhos, e aí você trouxe isso. Eu fiz, poxa, eu queria tanto que a Alice falasse mais sobre esse prazer que pode ser estar só com a gente, sabe? Gente, espera aí, deixa eu aproveitar então, Alice, antes de você falar. Dola Érica falou assim, amei a live. Queria muito convidar vocês a convidarem outras pessoas para virem para as nossas lives. Aqui tem um aviãozinho, né, do lado das perguntinhas e do lado do rostinho. Aqui embaixo do meu dedo. Ai, obrigada, Alice. E mandem para outras pessoas, convidem elas, porque o que é bom a gente tem que compartilhar e a gente não sabe se a gente vai conseguir salvar todas as lives. Então, quanto mais gente estiver aqui com a gente, mais essas informações preciosíssimas vão circular. Então, é isso. Sim, Alice, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de estar só e como é bom, como pode ser bom estar só, né? Essa consciência que gera. Kika, eu acho que isso tem mais uma vez a ver com as crenças e por isso se questionar. É imposto pra gente que uma vez que a gente se casa, que uma vez que a gente escolhe ter um filho, que a gente se completa no outro. Então, eu tenho que dormir com meu marido, eu tenho que estar bem com o meu filho. Então fica essa coisa do o outro, e aí a gente não encontra a felicidade dentro da gente. A gente não encontra esse momento de paz dentro da gente. Então, esse estar só, ele pode ser regenerador. Porque é o momento que você consegue olhar para você e se reconhecer
como mulher, como fêmea, ali, naquele momento super vulnerável. E como é bom essa energia feminina que tem essa vulnerabilidade, né? Porque homens não podem ser vulneráveis, mas a mulher, ela é assim. E essa vulnerabilidade ensina tanto, Kika, acrescenta tanto quando a gente se entrega para ela. Sim. Eu vejo esse momento de solitude como um momento de uma oportunidade de olhar para suas reais necessidades. Porque às vezes a gente fica, ai, mas eu não tô bem, eu queria conversar mais com meu marido, mas puta, eu não quero. Eu não quero conversar com ele agora. Será que não é mais honesto com você sentar e conversar com seu marido e falar assim, olha, eu tô vivendo um momento meu e agora eu não quero conversar. É um momento. O casamento ainda vai para frente. Se os dois estiverem maduros para encarar um casamento como algo que dá para ir para frente depois de um puerpério, que tem muitos que não Sim, conseguem, sim, a mulher pode olhar para ela. E aí o puerpério fica mais potente. Você ganha poder, você ganha força nesse puerpério, nessa entrega para o seu processo interno, para olhar para você. E não para olhar para a necessidade do outro que não está sendo atendida, porque ele quer conversar. Entendeu? é importante a gente É reconhecer nesse as nossas sentido. necessidades, né? É, Antes de reconhecer as necessidades do outro, ou não é nem antes de. É porque eu só consigo reconhecer a necessidade do outro verdadeiramente quando eu reconheço as minhas. Porque senão exato, eu deixo de existir para existir para o outro, né? exato, E esse exato. momento é importante na vida de uma mulher. E Sim. aí você falando, e aí eu acho que André, que está aqui no Manize Macaé, ele é um obstetra, e ele falando assim, homens são vulneráveis, e riu. Ah, É, que lindo. e é isso. E a gente também dá a possibilidade, quando a gente fala dessa nossa vulnerabilidade, para outra pessoa se olhar e visualizar onde está a vulnerabilidade dela também, né? É. Então, e aí quando você fala assim, se esse casamento sobreviver, se for puerpério, e isso vai ajudar com que essa relação ela sobreviva, esse puerpério, sim. Né? Sim. Pelo menos eu acredito nisso. Então, quando as vulnerabilidades se encontram, é muito mais gostoso, porque a gente está mais desnudo, a gente está mais íntegro, mais inteiro naquela relação, né? Comigo e com a outra pessoa. Então, Kika, tem uma estar frase que eu sozinha é bom. adoro. Sim. Tem uma frase que eu adoro, que eu uso muito aqui com todo mundo da minha família. Eu falo assim: é, não existe o certo ou o errado, mas a gente tende a polarizar. Então, entre o certo e errado, existe um meio do caminho. E é nesse lugar que eu quero te encontrar. Ai, que lindo. Porque aí Uau. nesse lugar tem infinitas possibilidades, Kika. Ai, que lindo. É isso mesmo. É o caminho do meio, né? Que não que é isso, que é o encontro. É o encontro, é o encontro. A Mona colocou aqui, quando as vulnerabilidades se encontram, nasce a potência. E aí É. isso me fez pensar na cena de parto, né? Como é importante quando o profissional também se põe vulnerável. Mas isso é conversa para Mona com Paulo Noronha, nessa live que vai entrar agora, né? E a Que gente já vai sair. é. Não queria não, viu? Não vou mentir. Mas antes de sair, a gente ainda tem aqui, 3, 4 minutinhos. Eu preciso falar que hoje, gente, é o dia inteiro de live, até 10 da noite, essa delícia. Tipo Maria Alice, vai ter outras delícias parecidas com essa, outras pegadas. Mas não saiam daqui, voltem toda hora. Preciso falar que a gente tem um aplicativo do Gentle Birth e que ele hoje é gratuito. Então todo mundo pode baixar esse aplicativo, são 21 faixas. Se você quiser conhecer mais, aí você vai fazer um upgrade e pagar. Mas de antemão, né, de primeira, você vai ter o acesso gratuito a todas as 21 faixas. Preciso dizer que hoje a gente está com promoção, Alice, para quem quer conseguir fazer o nosso curso para ser instrutora de Gentle Birth, a gente hoje tem uma promoção e é isso, é você ir na bio e lá vai ter o link para poder fazer a compra com a promoção. Ai, te agradecer. Muito, Bom, querida. É uma delícia falar contigo e, por favor, a fala é sua agora. Tá então contigo. deixa eu aproveitar que se é um ensinamento para a vida, para quem é gestante, se o workshop é um ensinamento para a vida, para gestante, imagina para instrutora. É uma A delícia. gente, a gente muda totalmente, é uma outra pegada.
a live do Guilhermino é mais pro final do dia, né? A 8 Camila da tá perguntando. noite, gata. Camila, quero te ver em todas até 8. Pronto. Sim, vai ser 8, sim, diga. Então é isso, só Desse... que o workshop, a gente faz o treinamento com a intenção de ajudar outras pessoas, mas a verdade é que a gente se salva, né? A gente passa a viver a vida de uma outra forma, olhar para a vida de outra forma depois que a gente faz a formação. Que E delícia que te é ouvir isso, quero falar. convidar. Então, o que eu quero deixar de presente aqui são as lives que eu vou começar a fazer a partir da semana que vem. Quem Que hora você tiver sabe mais ou menos? 7, 8, entre 7 e 9? 8 da manhã, eu vou. Arrasou. Para as fortes. Adoro. Eu vou colocar depois lá no meu Instagram. Então, quem quiser, segue lá. Fica facinho aí de Alice ir é pra lá. @Mamanhane, Isso, é né? só clicar, né? Aqui em cima aí, Ah, é clica aí claro. e vai Bobinha pra lá. eu. Vocês têm 2 minutos para entrar lá e me seguir para voltar para a próxima live. Bem assim mesmo. Alice, obrigada, querida. Foi uma delícia, como sempre, conversar com você. Obrigada quem esteve aqui com a gente esse tempo todo. A gente vai entrar com Mona e Paulo Noronha agora. E é isso. Um beijo, querida. Muito obrigada. Gente, Um obrigada. E se beijo. segurem aí, que eu vou salvar essa live e a gente entra com Paulo Noronha, tá bom? Alice, Obrigada. beijo, Um amor. beijo, Kika. Tchauzinho. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.